Olá pessoal, sejam muito bem-vindos então ao nosso novo episódio do Anamnésia Show. Hoje teremos uma convidada muito especial. Mas antes, então, começando com aquelas notícias, vamos dizer assim, nada interessantes. Opa, Como? não, às vezes são interessantes. Mas eu vi uma coisa que me chamou a atenção esses dias, que foi vamos dizer assim, uma desvalorização que a gente encontra por aí da nossa profissão. Eu vi uma historinha e achei legal compartilhar com vocês. O paciente chega no consultório e logo vai perguntando para o dentista: quanto custa a extração? Aí o dentista: R$ 90. Aí ele: nossa, tudo isso? R$ 90 por poucos minutos de trabalho? Aí o dentista responde: se você quiser, eu posso demorar um pouquinho mais. Bom, enfim. Isso mostra o quanto a nossa profissão pode ser desvalorizada, né? E pode ser aí criticada pelos pacientes, mas a gente tem que dar o valor correto à nossa profissão. Hoje, então, eu vou conversar com a professora Júlia Durski. Seja muito bem-vinda, professora. É uma honra tê-la aqui com a gente hoje, nesse episódio, nessa tarde chuvosa. Obrigada pelo convite. Vocês são alunos muito especiais. Me sinto muito honrada em estar aqui com vocês. Obrigado. A honra é toda nossa. E já começando então as nossas perguntas, vou perguntar para você o que você acha que mais mudou na odontologia durante seus anos de atuação. Eu acho que aí a gente poderia ver em dois focos diferentes. A mudança no ensino da odontologia, teve um ensino, e mudança na atividade do profissional dentista na odontologia. Eu acho que teve mudanças nos dois aspectos. Eu já estou na graduação faz um tempo, convivi com alguns professores que tinham técnicas extremamente clássicas de ensino e acho que algumas técnicas, algumas maneiras de ensinar classicamente davam resultado, um pouco mais autoritários, aulas mais expositivas, tinham um bom resultado. Então, eu acho que na graduação, o que aconteceu ao longo dos anos foi que a autoridade dos professores foi um pouco diminuída perante um mundo comercial da odontologia e de qualquer universidade. Então, eu acho que muitas críticas que os professores poderiam fazer aos alunos, construtivas sempre, deixaram de ser feitas porque poderiam ser mal interpretadas e isso poderiam trazer problemas dentro da graduação. Então, eu acho que os professores meio que se cansaram de tentar corrigir tudo que viam de errado. Não acho que é um bom caminho. Acho que a nossa função sempre é tentar entender cada aluno separadamente, porque a gente não tem uma receita de bolo de como ensinar. A gente tem alunos que precisam de uma atenção extremamente especial. A gente tem alunos que têm uma facilidade muito maior de aprender. Mas é como filhos, né? Cada filho exige, é como amigos. Cada um exige e necessita de técnicas, paciência e dedicação diferente de ensino. E eu acho que isso a gente tem que ter muito cuidado para não perder. Então, eu acho que a mudança no ensino teve por falta, às vezes, de apoio, de respaldo para os professores, e também porque muitos alunos, hoje em dia, não têm uma formação ideal por estar num nível superior, e também não têm uma dedicação tão grande
aquele curso que ele está fazendo. Então, os professores muitas vezes não conseguem ensinar exatamente o que se deve e, por falta desse apoio, ele também desiste. Então, eu acho que o que mudou principalmente hoje é a diferença de nível dos alunos que se formam numa mesma turma. Então, a gente vê alunos muito bons, alguns médios e alguns muito ruins. Então, eu acho que isso não existia muito. Na minha turma, nas outras turmas, existiam algumas diferenças, mas hoje em dia eu vejo essa diferença maior. Então, pela técnica de ensino, pelo perfil dos alunos e pelo perfil das universidades. Isso eu acho que foi uma mudança interessante. E até essa mudança pode ser notada no conteúdo mesmo, né? Porque a odontologia não é algo estático, né? Sim. É algo que tem constante mudança, constante... É ciência, né? Envolve ciência. Então, tudo que envolve ciência não é nada para sempre, Sim, né? sim. Então, a gente nota essa evolução, mas no sentido de ensino, realmente, eu acho que tem todos esses fatores que você falou mesmo. Sim, com certeza. E tanto que todos os anos, todas as universidades trocam os seus projetos de estudo, trocam os seus cronogramas. Isso é natural, isso são aberturas que o MEC propicia às universidades. Mas existe o tempo inteiro essa mudança, a gente sente sempre tentando melhorar o máximo possível, mas muitas das vezes essa mudança traz falhas, principalmente, eu acho, hoje em dia, na parte básica da odontologia. Então, os alunos, às vezes, são jogados numa parte mais prática ou em disciplinas um pouco mais especializadas, sem ter uma base muito boa. Então, essas mudanças dos cronogramas das universidades também não deixam de corroborar com essa ideia de que a odontologia está em constante mudança, né? A gente espera que essa evolução esteja sendo sempre para melhor, né? Porque a gente vai aprendendo com os erros. Sim, sim. Mas, assim, no sentido da odontologia clínica, como que você acha que hoje em dia se pode adquirir e manter uma clientela fiel? Então, como eu disse, naqueles dois focos da primeira pergunta, né? Primeiro, eu botei mais um foco na mudança da odontologia, me vendo como uma professora de odontologia. No modo do ensino, né? Na área de ensino. E tem um outro foco que eu sempre fui uma clínica, tenho meu consultório particular, trabalhei em mais de um consultório particular ao longo da minha carreira, mas vendo então um consultório como o meu negócio, né? Algumas mudanças eu acho que ocorreram muito interessante. No meu tempo, logo que a gente começou, cada um fazia uma especialidade, existiam poucas especialidades em Curitiba, ortodontia eram raras, implante e pério era só São Paulo, então algumas áreas não tinham como os alunos se especializarem logo em seguida. Quando os profissionais, a gente ia para fora e fazia cursos e voltava especialista de uma área e abria o teu consultório particular, que podemos dizer até de uma maneira assim pomposa, o meu consultório particular, o profissional não tinha a intenção de trabalhar em outro local fora o seu próprio consultório. Com o decorrer dos anos, eu vi que teve uma mudança muito interessante, que os alunos se formavam, faziam uma especialização e iam trabalhar com seus materiais, com a sua malinha, em várias clínicas. Isso não existia. E hoje em dia a gente tem muitos especialistas que fazem. Nós tivemos alunos nossos aqui que trabalham em várias cidades, inclusive, próximas da região. Então, eles vão com a sua malinha daquela especialidade e, fazendo no local, fazem o ortodontista. Isso foi uma mudança clínica incrível, porque a gente até poderia ser especialista e ir num outro consultório, atender os pacientes daquela clínica, ganhando uma percentagem, mas com tudo que aquele consultório te dava pronto. Agora, tu pegar a tua mala como especialista em vários locais, como acontece hoje, não existia. Isso, como atendimento, foi muito interessante. E no consultório, e a maioria tinha ou
clínicas de vários especialistas juntos, periodontista, protesista, e se juntavam numa sociedade e daí montavam um consultório, ou, por exemplo, em um andar tinha uma sala, um que era especialista em pediatria, o outro era ortodontista, o outro era periodontista, dessa maneira, né? Então, essa maneira de ir à clínica, um profissional prestar o seu serviço, isso mudou. Isso não existia antigamente. Ninguém tinha esse perfil. Quando se terminava uma especialidade e montava o seu consultório, a princípio, indicariam pacientes para o teu consultório. Tu não corria atrás dos pacientes. Isso mudou hoje em dia. Isso eu acho interessante, né? Então, é um perfil diferente de tratamento. Esse perfil de tu ir com o teu material e atender em algumas clínicas, várias clínicas em bairros ou em outras cidades, que são muitas, isso não fideliza o teu paciente. Porque os pacientes que tu vais atender não são teus. São pacientes que não te conhecem. Porque você que foi atrás do consultório, né? Exatamente. Não o paciente. E vai lá, faz um tratamento endodôntico de um molar, vai embora e praticamente nunca mais vê. Ou faz uma extração, ou implante, uma periodontia. Então, isso não fideliza paciente. Agora, quando tens o teu consultório, em que os pacientes te procuram, e tu consegue, a longo prazo, atender esses pacientes, atender os filhos desses pacientes, atender os netos desses pacientes, os filhos dos filhos, os parentes dos primos, e isso é uma fidelização, né? Então, que a gente trata a família inteira e conhece. A maioria dos meus pacientes se tornaram, a longo prazo, meus amigos. Onde moram, onde estão os filhos, onde estão estudando, se eles viajaram, como é que está a empresa deles. E traz uma confiança do paciente no profissional que conhece um pouco da vida deles, né? Então, qualquer alteração que esse paciente teve nos últimos tempos, pacientes que são meus amigos que perderam filhos, pandemia, que o dia que ele chegou no consultório, que é meu paciente há mais de 15 anos, eu não consegui atender porque nós dois ficamos chorando abraçados, que ele sabia naquele momento que mais importante do que eu fazer um tratamento dele era eu entender o momento que a gente era amigo. E vários, né, que passam ali, eu conheço os netos, conheço os filhos, sei da família. Isso eu acho que traz uma grande confiança, né? Que o profissional, o paciente sabe que o profissional vê ele como um todo. Pessoas que já foram muito ricas, são meus pacientes há muito tempo e perderam um pouco, e hoje vêm e falam, ó, Júlia, no momento eu só vou poder fazer o mais importante. Eu falo, tá ótimo, não tem problema, me paga quando puder. São pessoas que eu conheço há 30 anos. Então, isso é uma diferença muito grande, eu acho, nessa parte da negociação do tratamento, né? E a confiança pessoal em conhecer o caráter, e conhecer a família, e a indicação que vai vindo a longo prazo. Então, a fidelização, eu acho que é feita lentamente, mostrando o teu trabalho, mostrando que o teu trabalho é mais importante do que o dinheiro que tu ganha daquela família, atender sempre prontamente, independente do dinheiro que aquele paciente vai te pagar, o dinheiro é uma consequência, e tentando sempre fazer o tratamento da maneira mais correta possível. Jamais propor para um paciente algo que é desnecessário. Jamais não ser fiel ao teu paciente. Para ele, paciente, fidelizar o tratamento contigo, é porque tu tens que ser fiel a ele. E ele tem que conhecer e tem que saber que tu estás falando a verdade. O que é feito será necessário. Às vezes tem paciente que até quer fazer mais coisa. Eu falo, no momento não precisa. Não, mas eu já quero. Não precisa, vamos esperar mais um pouquinho, né? Então, sabe que o tratamento está sendo feito exatamente da maneira com que cientificamente é o correto. Legal, é isso aí. Tratar o paciente como um todo, humanizar o paciente, né? Não tomar como consideração só o dinheiro, né? Eu acho que não são segredos, são, acho que, princípios que a gente tinha que sair da faculdade já com isso em mente. São princípios pessoais, né? De Justamente. Filosofia de vida. Isso. Para tudo. Então, eu acho que isso E a gente pensa que não, mas o paciente lê. Ah, com certeza. Ele lê a hora que Com a certeza. gente transparece.
estágio, até aqui na clínica mesmo a gente vê alguns pacientes que chegam e falam, nossa, eu senti confiança em você, ou não, Sim. ou eu fui em fulano de tal porque eu senti confiança nele, era mais caro, mas me passou a confiança que outros mais Perfeito. não me passaram. E eu acho Exatamente. isso incrível, assim, Sim, a conquista do paciente, eu acho sim. incrível. Isso determina onde ele vai se tratar, sem dúvida, sem dúvida. Legal. Então agora a gente vai para o nosso quadro chamado Pérolas da Odonto. Vamos para o primeiro, então. O paciente reclamando que está com dor no pós-operatório. Aí você pergunta, você estava em repouso, tomando os remédios? Aí ele responde, não, doutora, não preciso. Sim. Acontece muito. Sim. Posso ser sincero, no meu consultório não muito, mas às vezes acontece. Sim. Vamos para o próximo. Ou a gente se vê agora, ou a gente se vê depois. Exatamente. Isso é interessante. Quanto à higiene, tem pacientes que são difíceis de higienizar. São, né? São. Vamos falar a verdade. São Pacientes mesmo. meus de anos e anos, às vezes são rebeldes. Sim. Né? Aqui, né, de uma semana para outra, a gente atende alguns que, escova dente, tal, passa fio dental. Chega na hora, tá a mesma coisa da semana passada. Bom, mas vamos lá. Cultural isso. Infelizmente. Muitos pacientes estrangeiros, principalmente, eu tenho alguns pacientes que são europeus, que vieram para o Brasil, italianos, espanhóis, e são pacientes mais difíceis de a gente incorporar na vida dele o hábito da higiene bucal constante, porque a gente nota isso na Europa, na Espanha e Itália principalmente. Viu o Jacan? Você viu a declaração do Jacan? Não. Não? Não. Eu não escovo o dente nunca. Eu não escovo o dente, eu não tomo banho. Parfuma. Eu não escovo o dente nunca. Eu não gosto de escovar o dente, eu não escovo o dente, eu não fedo na boca. E meus dentes são bonitos e inteiros. Deixa eu ver, dá um sorriso aí. Um pouquinho marrom, mas só porque faz tempo que eu não faço limpeza. Mas cultural. Francês, cultural. Cultural, o francês, o europeu é difícil mesmo. É incrível. Depois a gente coloca na edição O esse inglês vídeo. é pior ainda. É pior? Vida de dentista. Aí, doutor, passa a grana. Que susto, pensei que era o protético querendo receber. Enfim, vamos passar para o próximo. Esse eu acho que você vai identificar que tem um toque teu aí desse próximo. Vamos ver. Sim. Essa é a foto da professora. Não. Sabe que ela teve uma aluna na clínica que estava furada e as unhas estavam para fora. Ela fotografou, né? Jura? Juro. Inacreditável, a gente não sabe nem o que dizer. É o mínimo, né? É o mínimo. Pensar que vai botar uma luva, que vai mexer com sangue, com saliva. Né? É até difícil. Telefonema pálido, né? É até difícil comentar. Até... Eu acho que foram todos. Legal. Aproveitando esse gancho desses absurdos, assim, dessas coisas engraçadas, eu tenho uma história que eu acho que você não vai lembrar. Mas... Será que hoje Eduardo irá revelar sua história? Foca em mim! Boa noite. No programa de hoje, uma explosão de vida num mundo gelado. É do meu primeiro dia de aula aqui. E se você e se você soubesse, você foi a primeira professora que me orientou aqui. Você foi a primeira. não sabia, que bom. Vou te dizer então, vou contar a história.
no meu primeiro dia, o primeiro ano, começava às 8. Começava às 8. E eu cheguei aqui, era 15 para as 8, alguma coisa assim. E muito perdido, nunca tinha mudado de cidade, nunca tinha mudado de escola, casa, então eu mudei tudo de uma vez só. Sim. Cheguei aqui muito perdido, tal, não sabia a sala. Aí eu cheguei, estava indo em direção ao mural ali, onde tinha as salas, e você chegou. E eu nunca esqueço que é você, porque você chegou assim, tu estás perdido? Eu nunca esqueço. E daí eu falei, eu não sei qual que é a minha sala, tal. Dela, não tem problema. Daí você falou, não tem problema, eu te levo. Daí a gente foi subindo a rampa aqui, conversando e tal. E daí você falou, mas tu sabe que tu estás atrasado, né? Aí eu falei, não, começa às 8. Daí você falou, não, começa às 7h10. Daí eu, não, mas é às 8. Daí eu fiquei pensando naquilo, né? Eu acho que você achou que era do segundo ano. Ah, pode ser. Porque, né, já estava rolando as aulas do segundo ano, né? Enfim, aí você bateu na porta, assim, achei esse aluno aqui, tá perdido, não sei o que e tal. E daí eu entrei na sala. Agradeci e tal, entrei na sala. Aí sentei, abri meu caderninho e já passando aula, assim, e tal. E daí eu pensei, nossa, farmacologia, primeiro ano, no primeiro dia. Estranho, né? Nossa, coisa aqui é sério mesmo, né? Uhum. Aí, em vez de levantar e perguntar alguma coisa, não, fiquei lá anotando na disciplina tudo. Aí passou a aula, eu levantei e fui perguntar pro professor. Professor, essa sala é do primeiro ano? Aí ele, não, é do segundo. Então tu já estava direto no segundo ano. Ou seja, eu pude faltar no primeiro dia de aula do segundo ano, porque eu já tinha assistido aquela aula. Sim. Isso é uma barbaridade, né? Não, Adiantou. Isso. Mas foi, assim, depois eu entrei na sala, daí ficou tudo certo. Mas eu lembrei dessa Sabe história. que eu não lembro desse Não, detalhe. então, por Mas isso que eu queria... eu canso de pegar uns perdidos aí e Aham, levarem. não, sempre tem. Teve um que entrou na nossa sala, acho que a gente estava no terceiro. E daí ele entrou, olhou, mas esse foi mais ligeiro que eu, né? Ele não ficou anotando. Eu também, né? Em vez de... Ai, mas enfim. É uma história que, assim, eu fiquei... Nossa, eu tenho que contar pra ela, que eu acho que ela não lembra dessa história. Não lembro, são vários, né? E eu me lembro que tu és um menino especial desde o começo, que eu sempre gostei do teu jeito, correto, obrigado, educado. Obrigado. Né? Todos nós, professores, gostamos de pessoas que são dedicadas, que a gente vê um futuro, né? Que a gente sabe. Porque com os anos a gente consegue ter um feeling, né, de cada turma, dos que aparentemente terão sucesso e dos que aparentemente terão mais dificuldade em ter sucesso. E a gente consegue perceber. Mas eu não lembro de ter levado na sala, isso daí não lembro. Mas pelo menos eu não fiquei tanto tempo perdido assim também, foi né? bom, eu não fiquei tanto tempo perdido assim. Também a professora depois pegou na minha mão, vamos embora. E daí a gente, né? Essa minha maneira meio espontânea de ser. Isso. Não, mas é por isso que a gente nunca esquece. São coisas que marcam a vida da gente e a gente nunca esquece. Sim, que bom. São pessoas também, né, que passam pela vida da gente e a gente não esquece porque marcam realmente. Que bom. E você? Já se deparou com algum caso engraçado durante sua carreira? Ah, muitos, né? Muitos. O negócio é conseguir lembrar de todos, mas são muitos. Estava me lembrando hoje, comentando com a Jéssica, que tem... Por causa que uma paciente comentou sobre algo, e eu lembrei que alguns pacientes, a parte psicológica dos pacientes a longo prazo, são algo que a gente tem muito a interpretar. E quem tem essa capacidade, dessa empatia, de conseguir captar o que ele está gerando na cadeira, qual é a energia, de como que aquele paciente se comporta, automaticamente tu processa e já consegue responder exatamente o que aquele paciente queria escutar, porque a gente consegue ter esse feeling de empatia. Então, eu me lembrei que no curso de especialização de implante, que a gente fazia normalmente protocolo inferior e prótese total superior. Então, teve dois casos, eu e a professora Cris. Eu falei para ela que eu estaria hoje aqui, ela disse que vai vir depois. Estávamos nós duas, e uma paciente a gente entregou a prótese total, já estava com o protocolo, entregou, fotografou,
E ela mandou para o marido para ver se ele gostava. E daí teve alguma crítica. Não, esse dente não ficou bem bom, aquele canino não ficou bem bom. E eu disse, bom, então, se não gostou, a gente vai corrigir e vai entregar gostando da melhor maneira possível. Daí eu falei, anota, Cris. E daí eu falo séria e anota aí, canino, borda incisal, tal, alterar o formato, tudo. E tem uma técnica que então a gente determinou que se chama técnica da gaveta. Isso os dentistas sabem que existe. Alguns protéticos também. Então a gente pegou essa prótese total, guardou numa caixinha, com essas observações a princípio que seriam feitas depois para o protético, guardou numa caixinha e botamos numa gaveta. E eu falei para a paciente, ó, vou mandar para o protético hoje, amanhã ainda normalmente o curso era quinta, sexta e sábado, então amanhã ainda é sábado, pode vir que a prótese vai estar pronta, vai pegar amanhã. Né? Então a prótese ficou na gaveta. Então eram mínimos detalhes. E a paciente voltou no outro dia, a gente disse, já chegou do laboratório, Cris, a prótese já está guardada na gaveta. Ela abriu a gaveta, pegou a mesma prótese, que não teve alteração nenhuma, né, ficou na gaveta guardada, entregamos para a paciente, para isso é para mostrar o quanto o cérebro é induzido a acreditar em algumas coisas. Peguei o espelho e falei, olhe bem como a gente conseguiu mudar o ângulo do canino, do outro lado, mais arredondado, veja como ficou bonita. Ela olhou e falou, nossa, ficou perfeito, doutora, bem assim que eu queria. E essa se chama técnica da gaveta. Que pode ser utilizada, inclusive, para coroa provisória, várias técnicas. Mas isso foi porque teve interferência de terceiros. Alguém chegou e falou que tinha que... Isso, porque daí ela achou que ela já tinha gostado, já na prova dos entendi. dentes, enquanto estava em cera, tinha gostado, e uma outra pessoa falou. Então, a gente viu que, na verdade, não precisava mudar. E não tinha o que mudar. Fizemos 2 vezes a técnica da gaveta e todas as 2 deu certo. Então, os pacientes são induzidos também a dizer, porque a gente sabe que não vai ter o que alterar ali. Né? E no consultório, no dia a dia do consultório, a técnica da gaveta a gente usa para várias coisas. Então, que às vezes tem que ter esse jogo de cintura, de saber disfarçar, para o paciente não perceber alguma coisa, né? Tipo, vai provar uma prótese, a prótese não chegou, do laboratório, deu um azar, e o paciente já não tem problema, senta na cadeira, o paciente fecha o olho, descansa um pouquinho, a gente tira o cicatrizador, finge que provou, não provou, bota o cicatrizador de novo, e no outro dia, e o paciente não percebe. Né? Então, isso eu acho interessante no teu dia a dia. Não vai ocorrer nunca, não vai acontecer muitas vezes. Se tiver bastante pacientes, vai ocorrer. Mas isso não traz danos ao tratamento, nem psicológico ao nosso paciente que não fica com raiva da prótese não ter chego, e a prótese vai ficar pronta também, nem que ela demore uma consulta a mais. Mas são, eu acho que técnicas de gaveta que funcionam no dia a dia. Muito legal, dá para começar a patentear essa técnica da gaveta, né? Dá para começar a patentear. E como que você chegou até essa área da educação, da área acadêmica? Quando eu me formei na Federal, eu comecei a estagiar com um professor meu, que hoje ele tem uma faculdade. Então, depois que daí eu já tinha consultório, montei consultório já no primeiro ano, com a minha sócia, que é uma irmã, né, que é outra grande alegria da minha vida, poder ter trabalhado já com ela hoje 38 anos, e a gente é cada vez mais amiga. Ontem ela me fez uma surpresa, naquela caixinha está ali, ela me deu um chaveiro com um coração com o meu nome, de vez em quando a gente se presenteia. E então, como eu estagiava com ele, e depois fui ter o meu consultório, fui trabalhando, e quando ele começou a montar a universidade, então ele me convidou para começar a dar aula nos cursos. A faculdade dele, no princípio, começou, não tinha a graduação de odontologia, ela só era pós-graduação, e depois daí teve a graduação, e daí eu fiquei. Então foi pelo início de um estágio, de um professor que confiou no meu trabalho, como eu confio hoje em alguns alunos, em estagiários que estão com a gente, que são pessoas que vale a pena a gente se envolver e tentar ajudar. Né? Então, foi através de um estágio. Legal. Bom saber. Muito bom saber disso. Sim. E
você logo que se formou e trabalhou, quantos anos antes de fazer mestrado e começar nessa área do ensino? A especialização demorei 5 anos. E mestrado foram mais. Mestrado, acho que foram uns 10 anos quase para fazer mestrado. Menos. Acho que uns 8 por aí, mais ou menos. E depois, daí, comecei a carreira acadêmica, daí faz bastante tempo já. Mas eu gosto. Eu tenho uma personalidade muito divertida. A minha vida sem graça não tem graça. Então, eu no dia a dia eu me controlo para não me divertir mais, assim, nos momentos que eu não posso me divertir. Mas no dia a dia, se eu posso, eu me divirto o tempo inteiro. E o meio, muitas pessoas falam, mas por que tu não sai da universidade e não fica só no teu consultório? Porque eu acho o meio universitário muito divertido. É verdade. É verdade. Né? É. Então, a gente faz grandes amizades dos professores, se tornam amigos para uma vida toda, né? E o meio universitário é muito divertido, porque aqui, como são muitas pessoas, muitas culturas, famílias diferentes, pessoas diferentes, rola todas as situações que a gente pode imaginar, e algumas muito divertidas. Então, eu acho o meio universitário trabalhar com jovens, que são cabeças novas, por exemplo, como um desafio de um programa, de uma ideia dessa, de vocês. Então, é muito interessante que a gente vai aprendendo com vocês, inclusive. A gente ensina o que sabe e aprende o que ainda não viveu na sua vida, porque são situações diferentes. Né? E a vida é uma troca. Né? Eu consigo passar o que eu acho que eu já tive de bom e consigo passar adiante, e consigo captar o que vocês nos passam de novo. E não tenho o mínimo problema em dizer, às vezes, olha, não consigo fazer isso aqui no computador, o que pode me ajudar? Não tenho o mínimo problema em fazer isso. Né? Não rebaixo nem um pouco o que eu sei, são outras situações da vida. Sim. Porque em épocas diferentes a gente não aprendeu tais situações, mas tem situações em clínica que eu consigo dominar, que poucas pessoas dominam, né? Principalmente levando esse lado psicológico dos pacientes. Então, eu acho que é uma troca. Né? A partir do momento que a gente vive pensando que um ser humano ensina ao outro situações novas na vida, e que toda essa tecnologia realmente trouxe muitas situações diferentes, acho que a gente vive muito em paz e se diverte. Né? Porque a vida é feita para se divertir. Sim. E aproveitar cada momento para aprender coisa nova e ensinar o que a gente sabe. E levar a vida com leveza, né? Nessa diversão a gente leva a vida muito mais fácil. Sim, com certeza. E já puxando um gancho aí dessa sua história com os professores, assim. Você tem um hobby que não sei se é um hobby ou se é mais uma paixão, assim, que é o tênis. Tênis, né? E eu vejo, assim, que às vezes vocês jogam juntos e tal. E como que vocês mantêm a amizade jogando um contra o outro, assim? Olha, a princípio, poucos professores jogavam tênis, já em outras universidades que eu também lecionei. Eu e o professor Alisson começamos, nós dois principalmente, a jogar nos finais de semana, sábado ou domingo, todo domingo, mas o professor Alisson já é meu amigo há muitos anos, porque ele também já dava aula em outra instituição comigo. E o professor Alisson é uma pessoa que é difícil quem não goste dele, porque ele é uma leveza em pessoa também, e a gente se dá muito bem. E nos divertimos muito junto. Depois a gente começou a trazer pessoas para o grupo, que então foi o Cecim, que também daí mentiu para nós que não jogava, quase, para mim mais ou menos, mas o Cecim, depois ele veio me contar que ele teve mais de 10 anos de aula de tênis, porque a primeira vez que ele foi jogar com a gente, ele começou a dar umas cruzadas, umas bolas muito boas, o Alisson falou para mim, pô, Júlio, o Cecim falou que não jogava e está jogando tão bem. E daí depois ele disse, não, mas eu tive a vida inteira aula no Clube Curitibano também com os professores que a Júlia. É uma técnica, né? É uma técnica. E uma outra boa aquisição foi o professor André, que ele tem um feeling para a bola como poucas pessoas eu vi. Ele não tem aula de tênis, mas ele parece que é boa para toda a bola. Ele joga futebol, ele joga frescobol, ele joga beach tênis.
E é uma pessoa muito amável também para Sim. conviver. Então, a princípio, o nosso grupo ficamos nós 4. Foi- Eu, o Cicinho, o Alisson e o André. O tênis virou então um esquema de pirâmide, né? Vocês foram chamando assim, foi entrando. E assim, só entre a gente aqui, quem que joga pior? Olha, depende de... O tênis é um esporte tão desafiador, porque quando um tenista entra para jogar, ele não vai jogar contra o seu parceiro. O tenista, ele joga contra ele mesmo. Porque se ele não errar nenhuma bola, ele não perde aquela partida. Agora, as bolas que ele erra, foi ele que errou, né? Ou ele jogou fora, ou ele jogou na rede. Então, o tênis é um esporte em que o desafio é com a gente mesmo. Então, depende do quanto brabo tu ficas contigo mesmo na quadra. Quanto menos brabo tu fica, mais facilidade tu tens de ganhar. Certo? Então, tem alguns grandes tenistas clássicos, Rowe, por exemplo, que quebrava raquete, foi um grande tenista, mas ele levava uma série de suspensões. E ele sabia que ele brigava era com ele mesmo, né? Então, depende do dia. Então, quem fica menos brabo naquele dia, consegue se manter mais concentrado, normalmente ganha mais. Legal, legal. Como você falou lá da sua amiga, sócia, que vocês montaram esse negócio juntas. Como que foi para vocês montar esse negócio juntas e trabalhar até hoje? Pois então, bem interessante. A minha sócia, a gente não se conheceu a faculdade inteira, porque ela, durante o segundo ano da faculdade, ela trancou a faculdade, foi morar na Bélgica, que ela tinha casado, e eu continuei fazendo o curso. Então, a gente ficou com uma diferença de 6 meses, que foi o tempo que ela ficou fora. Depois, quando ela voltou para o Brasil, a gente fez algumas disciplinas juntas. E foi ficando amiga. Quando a gente estava para terminar a faculdade, nem era uma convivência tão grande na universidade. Por isso, teve outras até que eu convivi mais. Mas eu perguntei, Liliane, vamos montar o consultório junta? Sem grandes planejamentos. Ela disse, vamos. Do nada. E a gente montou. A princípio, nós tínhamos um equipo. Eu comprei o equipo primeiro. E começamos a atender num outro consultório, que era perto do Graciosa, mas lá em cima, em Curitiba, lá perto do McDonald's hoje. E fomos atendendo primeiro num equipe, cada um num período. E depois a gente foi dando certo, compramos o nosso consultório que a gente tem hoje, daí compramos na planta, fizemos todos o projeto, e daí compramos mais 2 equipes, que a gente tem 3, e continuamos a trabalhar juntas, né? E nós duas temos a personalidade bem diferente, né? Ela sempre ela é uma alemã, mais séria, era muito mais séria antes, e eu era muito mais bagunceira do que sou hoje, recém-formada. Então, ela disse que eu sou o casamento dela que deu certo. O que uma fez com a outra? Eu fiquei um pouco mais séria e ela ficou um pouco mais alegre e mais solta, que ela era muito rigorosa porque ela foi criada bem alemã e eu fui criada de uma maneira bem mais alegre. Então, uma conseguiu acertar um pouco na personalidade da outra. Então, nós sabemos disso, que uma cresceu com a outra. Em 30 anos, é um casamento, ou um filho, ou uma grande amizade. Em 30 anos juntas, a gente sabe quando uma erra, quando uma está triste, quando uma precisa da outra. E, então, a gente cresceu junto. Ela dizia às vezes, Júlia, tu não pode brincar com o paciente desse jeito. Não dá, tem que ser sério. Eu falei, verdade. Próxima vez vamos ficar mais quieta. Como eu falava, Liliane, tu não pode ser tão braba com o teu paciente, que ele atrasou 5 minutos e tu não queres atender. Vai perder também o paciente, porque ela também era assim, entende? Aí eu falava, não, mas como é que eu vou fazer? Não vai dar tempo. Faz outra restauração menorzinha. Não deixa de atender, atende o paciente bem. Tudo, em vez de fazer o molar, faz o pré. Dá tempo também. E devagarzinho o paciente vai se moldando. Então, uma foi mostrando para a outra
a sua maneira de ver a vida, a sua maneira de conduzir o seu consultório. E a gente se moldou, né? E trouxe uma amizade de muitos anos. Ela já ia, o meu filho esses dias que mora no Canadá, o Roberto, esteve aqui, foi no consultório, foi ver ela, a tia Lili que ela amava, porque tem foto deles no Tistu, ele com 2 anos de idade, como a minha irmã morava fora, todo mundo não morava aqui em Curitiba, só ela ia na festa de aniversário do meu filho. Então, ela era minha amiga, praticamente a minha irmã. E eu mostrei a foto para ela e disse, uma amizade que dura para frente, para sempre. E ela com o Beto, de 38 anos atrás. Que o Beto hoje já tem 40. E ela lembra dela indo comigo levar o bolo no Tistu, porque eu não tinha nenhuma outra pessoa da minha família aqui que fizesse isso. E ela tomou esse lugar. Entende? Então, a gente, embora tenha personalidades diferentes, bem diferentes, que nós fomos nos moldando uma outra, eu acho que algumas coisas numa amizade são fundamentais e num negócio para dar certo. O respeito. Sempre a gente teve uma pela outra, né? O carinho, vendo que uma tinha um problema naquele momento, não podia pagar aquele mês, aquela reforma, a outra pagava e a outra pagava no outro mês, e a confiança. Então, respeitando a outra, a individualidade de cada um, o carinho de sempre ver aquele ser humano naquele momento que poderia ser tu naquele momento, e queria que aquela tua amiga correspondesse à amizade daquela maneira, que uma sempre teve pela outra, que claro que a gente passou muitas dificuldades, e uma sempre ajudou a outra, e o respeito, o carinho e sempre a confiança, sabendo que nenhuma ia passar a perna na outra ou tentar cobrar R$ 1 a mais do que era necessário. Então, a nossa contabilidade sempre, praticamente, as nossas auxiliares que fizeram. Tanto desse mês, nunca eu cogitei ou ela cogitou. Júlia, você tem certeza que foi tanto de faxineiro, ou tanto de luz, ou tanto disso? Nunca precisou. Então, eu acho que isso é uma amizade, em que nunca o dinheiro foi maior ou mais importante do que o respeito e a confiança. Isso é isso. Nós temos um consultório 38 anos juntos e nunca ter brigado. Isso aí. É muito legal saber dessa história, né? Sim. É realmente uma lição de vida, porque hoje a gente vê aí o pessoal não valoriza muito as pessoas, o pessoal não valoriza muito e toma por consideração o dinheiro, né? Então, realmente é uma lição de vida e é um ensinamento para a gente seguir aí pela frente, eu acho. Isso, que aqui é uma passagem, né? É uma passagem. Justamente. Bom, a gente vai então para o nosso quadro de perguntas rápidas, chamado Alta Rotação. Vamos lá. Estudar ou ser tigrão? Estudar, com certeza. Para um porta-agulha, Maio Egger ou Castro Viejo? Castro Viejo. Para uma incisão, lâmina 12 ou unhas compridas? Pério ou estômato? Pério. Pério. Escolheu rápido até. Eu achei que ia demorar um pouco. Nódulo ou caroço? Nódulo. É isso aí, é isso aí. Esse foi o nosso quadro, então, de perguntas rápidas, chamado Alta Rotação. Professora, só tenho a agradecer. Imagine. Tá, por aceitar nosso convite. A gente está aí na nossa última temporada aqui, né, no Anamnésia Show. E acho que foi muito muito importante a sua participação hoje aqui. A gente sempre aprende muito quando está com você. Bom. E você é uma das pessoas muito especiais que a gente, com certeza todos aqui, levam você no coração, na mente, a vida inteira. Vocês também. Não sei, eu tenho alunos que são eternos, eu tenho muitos alunos que já foram e são amigos constantes, e aí eu fico muito feliz de ver a evolução a longo prazo de todos vocês. E vocês, eu tenho certeza que terão sucesso, esse não tenho dúvida, né? São pessoas completas, bons alunos,
uma boa personalidade, uma personalidade correta, honestos. Então, são características que eu acho que hoje são muito importantes no ser humano. Então, eu tenho conversado bastante com a Jéssica, a gente se diverte, né, em ver que, infelizmente, alguns valores são perdidos a longo prazo, né? E que alguns alunos eu brinco, eu enfrento e falo alguma coisa com eles, não com a intenção de desafiar, mas com a intenção de fazer aquele aluno refletir sobre aquele momento e a postura dele naquele momento. Então, quando a gente chama, às vezes, a atenção de uma maneira, o aluno responde de uma maneira agressiva, ou, né, sem educação, esse aluno, para mim, acabou. Infelizmente, é assim. Eu posso ensinar um outro que não saiba 1000 vezes, o tempo inteiro com o coração aberto. Mas o aluno que não tem educação, eu só falo para ele depois, não esqueça que eu posso estar na tua mestrado daqui a uns anos. E é verdade, já falei algumas vezes. Então, as pessoas, acima de tudo, não perder o respeito pelo professor, pelos colegas, né? E isso é muito importante, porque não saber, um aluno que não sabe, um professor não se incomoda de ensinar 1000 vezes. Ele se incomoda de um aluno que não tem educação, não tem respeito e não entender mais o valor do professor, né? Porque o professor, a única coisa que ele está fazendo é que ele está passando o que ele já aprendeu antes. E quem tem esse carinho e ensina por amor, como é o meu caso, quando pega um aluno que a gente quer ensinar e vem com agressividade, não se preocupe, porque isso eu também sei fazer, né? Não vou fazer na mesma moeda, porque eu sou um professor, sou uma professora e não um aluno. Só que aquele aluno tem que entender que a vida não vai trazer as mesmas oportunidades para ele do que para um colega que era um aluno completo. Então, infelizmente, se eu tiver uma mesa de mestrado dele no futuro, eu não vou esquecer da postura dele naquela época. Ou se eu for colega de um dono de uma clínica que me liga e que a gente se conversa o tempo inteiro, oi, professor, aluno tal, foi seu aluno, estou querendo contratar para estagiar comigo. E a gente vai dizer entre esse sim e esse não. Porque é assim que funciona. Indicações. Então, desde o primeiro dia de aula, que a gente conhece os alunos estão formando a sua personalidade e seu perfil para a sua profissão. Então, a partir dali. Por que alguns deram sorte e outros não? É porque alguns fizeram certo e outros não. É só a única diferença da vida, da profissão. Tá? Isso aí. Então, agradeço mais uma vez a presença da professora Júlia aqui com a gente. E, para encerrar, então, com aquela frase que a gente sempre tem frase para encerrar, né? E a de hoje é a seguinte: diga-me com quem andas, que eu te direi se vou contigo. Olha que nós vamos parar, hein? Esse foi o nosso episódio de hoje. E é isso aí, pessoal. Até o próximo.